Esse início de trabalho eu sou assim, muito grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe também tem que lembrar que ele é muito importante. E é muito importante assim quando a pessoa lembra da importância. Então tem relatos assim de a pessoa ter conseguido realizar feitos justamente porque ela sabia da importância que ela tinha em realizar aquele feito. Então o nosso trabalho vai possibilitando assim que a pessoa vai desenvolvendo esta condição de importância. E se analisa, dentro de cada um tem sempre aquela condição de fazer atos heróicos. Mas cada um tem que lembrar que os atos heróicos são os pequenos. As coisas grandiosas que apresentam julgam-se pela imaginação que poderia ter sido diferente. A pessoa tem que lembrar que herói é aquele ato que a pessoa faz e aquela dedicação. Então o método, a coerência, esse anseio de fazer atos grandiosos é feito pelos pequenos atos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Visão Geral da Criação. Então o espírito humano tem que lembrar que precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade e aquela importância assim que quando Jesus veio ele disse assim que para o espírito humano entrar no paraíso ele teria que tornar-se criança. Então naquela época poderia ter acontecido assim. Mas como nós fomos distanciando dos ensinos, acomodando, e os ensinos, um ou outro mensageiro que apresentou, trazendo informações e instruções, quando esse mensageiro mantinha-se nas proximidades, então os ensinos eram seguidos. Depois, assim que ele ia embora, já começava um questionamento. Então as pessoas sempre colocavam e colocam o raciocínio. Será que foi assim que foi dito? E se tivesse sido diferente, como poderia ter sido? Então começam a colocar dúvida. E esse comportamento que o espírito humano tem foi perdendo aquela condição de infantilidade, aquela condição de criança. E nós sabemos assim que esta condição é bem interessante, porque hoje muitos adultos conhecem criança que não tem mais essa infantilidade, essa pureza, essa ingenuidade. E normalmente acontece assim de meses de nascido. Então essa pureza que precisaríamos de ter, já confirmamos que não temos, observando pela criança. Então o conhecimento do livro Na Luz da Verdade que vai dando a segurança. Então nós sabemos assim que tem os espíritos primordialmente criados. E também tem os criados e os desenvolvidos. Então a parte dos primordialmente criados vai até Vasita e surgiram imediatamente com as irradiações de Parzival. Depois temos os criados, que não é uma condição inferior, é uma outra condição, é diferente. Depois tem os desenvolvidos, que é da categoria do espírito humano, que saiu para a criação, para que voltasse. Então temos que nos tornar consciente. O tornar consciente não é com as coisas da matéria grosseira. As coisas da matéria grosseira nós temos que ter o conhecimento porque nós necessitamos dela para o nosso corpo físico. E na matéria grosseira nós vamos observando assim que fica sem limite. E é bem sério assim, que é só observar a questão para alimentar o corpo de matéria grosseira. Quando uma ou duas pessoas trabalham só para esta finalidade, vão desenvolvendo maneiras que essas maneiras vão absorvendo todo o tempo de vida da pessoa. Temos que ter o conhecimento dos ensinos e lembrar assim que Jesus disse que não só de pão vive o homem. Então o conhecimento das leis que o Criador instituiu é muito mais superior. Quando fala-se dos milagres de Jesus, de ter poucos pães ali, e ter dado pães e peixe para uma multidão,
Quer dizer que o que ele fez não foi pão de matéria grosseira, foi pão espiritual. Porque quando a pessoa tem um anseio e ela recebe uma orientação, e ela recebe um direcionamento, e ela vê que aquele direcionamento, aquela orientação, possibilita a ela uma segurança interna, então é muito superior ao pão de matéria grosseira. Então as referências assim que nós temos que ter muito cuidado, que nós sempre valorizamos somente as coisas da matéria grosseira. E lembrar que o mais importante é ter o conhecimento dos ensinos. Quando Parsifal pôde irradiar, ele irradiou e surgiu os primordialmente criados e já prontos. Depois nós sabemos assim que existe espíritos primordiais numa condição de criança. Numa fase seguinte, a partir do 4º degrau, tem a possibilidade de ter o desenvolvimento, de ter o amadurecimento. Na parte superior dos primordialmente criados, não tem como ter o desenvolvimento, já surgiu plenos. Na condição de desenvolvidos, nós precisamos de nos aprimorarmos. E sempre quando tem as épocas das transformações, vêm também os ensinos, possibilitando assim que aquele que tem o conhecimento dos ensinos terá a possibilidade de sobreviver às transformações. E é muito importante, sim, sairmos das acomodações. Cada espírito humano tem que sair da acomodação, de fazer esforço, para ele mesmo continuar tendo movimento. Então as referências que nós recebemos, assim, que aquilo que fizeres a um de meus pequeninos, a mim estarás fazendo. Então quer dizer assim que o espírito humano, para ele ter a possibilidade de evoluir, ele não pode prejudicar o seu semelhante, que caminha também para o seu desenvolvimento. Nós sempre achamos assim que temos uma ligação direta com o Criador. Se nós fomos criados num processo de desenvolvimento e que das irradiações imediatas de Parsifal surgiram a criação primordial e que nós surgimos numa condição de ter que desenvolvermos, então nós já não temos mais ligação com o Criador. Então o mundo que nós vivemos, ele é bem pequeno em relação ao tamanho da criação e o tamanho do conhecimento que nós temos e quanto ainda temos que ter. Então essa importância assim que a gente julga, essa importância é relativa. E temos que lembrar assim que tem um mundo enteal. Em cada graduação tem uma separação do mundo enteal. Assim como o espírito humano, para vir para a matéria grosseira, precisou do auxílio dos enteais para que construísse a ponte que pudesse a alma passar para a matéria grosseira. E esses enteais, eles atuam. Nós vemos assim a manifestação deles e que ainda temos ainda as referências quando estuda a mitologia grega. Mas agora nós estamos trabalhando para ter o conhecimento da importância que nós precisamos de ter conhecendo o livro Na Luz da Verdade. Então agora é muito importante a pessoa lembrar que ela se encontra só com ela mesma diante do conhecimento dos ensinos. E o esforço é bem interessante, porque quando a pessoa estuda, ela vai observando assim que uma dúvida ou outra, ela tem que esforçar para elevar-se, para ela ter a compreensão. Então, um ou outro profissional consegue estudar aquele livro que ele precisa para o manuseio daqueles instrumentos, para o funcionamento daquelas máquinas. Com a dedicação, ele consegue pegar um dicionário e estudando aquele manual e vendo como ele pode fazer aquela máquina entrar em funcionamento.
Então nós temos que fazer esse trabalho estudando o livro Na Luz da Verdade, como é o procedimento para ficarmos impregnados com os ensinos. Nós sabemos assim que não é numa condição superficial, porque quando a pessoa entra naquela condição de superficialidade, ela acha assim que com um pouco de memória, um pouco só de tempo que ela dedicou, então ela já se encontra ciente daquelas informações. Mas quando a pessoa é dedicada, ela vai vendo assim que aquelas informações ela não tem como assimilá-las. E quando ela estuda e ela vai do primeiro até o final e ela volta novamente no primeiro, ela vai confirmando assim que aquilo que ela estudou, que ela pensou que ela já tinha tido um saber, ela agora vê que é totalmente diferente aquelas informações. Então, à medida em que vamos estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos mudando também a nossa graduação, o nosso entendimento. E é bom a pessoa lembrar assim que não pode ficar grifando, porque aquele instante que ela teve de lucidez, para aquele instante aquela lucidez foi suficiente. Então, quando ela volta novamente naquela parte, fica sem nenhuma significação, porque ela teve a elevação e a compreensão dela foi ampliada. Visão geral da criação. Nós temos que lembrar assim que na criação tudo apresenta um limite e a gente sabe assim que existe a parte enteal que colabora com o espírito humano, possibilitando o desenvolvimento do espírito humano na matéria grosseira. E que esta parte ela é bem definida e que chegou até nós algumas informações sobre esta parte. Mas aprofundando a gente vai compreendendo assim que a grandiosidade da Terra em relação ao espírito humano é uma grandiosidade que o espírito humano não tem um conceito sobre esta grandiosidade. A grandiosidade do sistema solar em relação à Terra, então nós vamos vendo que a condição do nosso saber é muito pequena e que o que torna-se o espírito humano prepotente é ele mesmo julgando que ele tem um conhecimento e de que ele também é capaz. Mas todas as coisas que o espírito humano precisa, já tem na matéria grosseira aquilo que ele precisa. Ele pode dar a forma, mas todo o material já se encontra na matéria grosseira. Ele não tem a capacidade de criar, ele tem a capacidade de formar. Essas referências assim, a pessoa tem que ir observando que ela precisa de fazer os seus afazeres bem feitos, justamente porque ela é uma parte do desenvolvimento da criação. E com as mudanças que acontecem, para ela continuar sobrevivendo, ela tem que entrar no conhecimento da criação e viver de acordo. E admitir que a sua capacidade é uma capacidade relativa, não é uma condição grandiosa, não é um feito grandioso. Então nós temos que sermos assim mais cuidadosos de observar os ensinos e de trazer esses ensinos para dentro de nós, de maneira assim que o pão espiritual é muito superior do que o pão de matéria grosseira. A gente observando, a gente vai confirmando assim que nós temos estímulos direto para a nossa sobrevivência. Quando uma pessoa passa por uma decepção, que é muito comum o jovem no seu período de formação, então ele fica esmurecido, ele fica sem ânimo, ele fica muitas vezes sem alimento físico e ele continua sobrevivendo. E quando passa por uma outra condição extrema, um adulto, por uma situação que ele mesmo normalmente ocasionou ou passou por um acidente, ele também tem a condição de ficar dias sem alimentos. Mas dentro dele, o que faz ele manter-se vivo é o estímulo, é a importância que ele tem que corresponder com aquela responsabilidade que ele tem dentro dele.
a esperança está no estímulo. Então a gente observando também as pessoas que imigraram, a gente vai confirmando que essas pessoas muitas vezes não tiveram recurso. Dentro dessas pessoas tinham a esperança. Então o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição da pessoa ter novamente a esperança agora em direcionar-se para a luz. Como a pessoa deve ter um procedimento, e nós sabemos assim que aquela condição de infantilidade nós não temos mais, e que o esforço de voltar para a pátria do Espírito é tendo o conhecimento. E é bom a pessoa ir lembrando assim que para todas as coisas na matéria grosseira, ela tem que ter o conhecimento. Ela tem que conhecer o trabalho que ela executa, e esse conhecimento tem que ser numa profundidade, porque numa parte, independente da parte da execução daquele trabalho, uma pessoa que tem o conhecimento, então ela pega aquele trabalho e ela continua executando aquele trabalho. Na nossa vida interna, não tem como uma outra pessoa pegar na nossa mão. Isso a gente vê a cópia. Um pai segura na mão do filho, a mãe segura na mão do filho um tempo. Um tempo depois, aquele mesmo filho não quer mais que segura na mão dele. E ele vai recebendo as orientações. Então, através dos ensinos, nós temos que desenvolver esta condição de ter essa naturalidade para a nossa evolução, de um tempo precisar de auxílio de outros, de maneiras diferentes, para nos posicionarmos. Mas um tempo seguinte, a nossa caminhada é individual. E a gente vai confirmando assim, na casa que tem muitos irmãos, que cada irmão tem um jeito, e cada irmão tem um tipo diferente. Então a gente vai observando que não tem como um caminhar no caminho do outro. Então essa é a importância que nós precisamos de ter quando conhece o livro Na Luz da Verdade. De saber que a nossa caminhada é sempre individual e que o esforço para nos tornarmos conscientes é a vida toda. Na nossa vida interna é como se estivesse caminhando, subindo uma escada. Quando uma pessoa pega uma informação e não tem um aprofundamento daquela informação, ela pode saltar um degrau. Mas durante a nossa caminhada nós vamos confirmando assim, que toda a nossa vivência ficou registrada. Tem uma sequência. E quando falta o degrau, a pessoa não tem como voltar na parte de baixo. E muitas vezes aquela parte da base que a pessoa tem é a base mais importante. Então nós temos que arrumar o degrau faltante. Então na nossa vida, nossa caminhada é dessa maneira. É sempre passo a passo. E tem as referências externas que falam assim que não é dando saltos, que a pessoa não pode dar saltos na vida. Isso é bem interessante, porque como tudo apresenta uma cópia, então o conhecimento da nossa vida nós temos que ter. Nós não podemos ser pegos de surpresa por nós nos encontrarmos descuidados. Então, o conhecimento é individual e o esforço é o próprio que precisa de fazê-lo para ele mesmo ficar seguro nos degraus da sua vida, nos degraus da sua escada. As referências assim que no caso do tutor, que fala assim que o tutor precisa de ficar nas proximidades do seu tutorado, porque ele tem que ir observando as tendências que aquele tutorado está apresentando e a maneira que ele tem para poder alinhá-lo. Então nós com os ensinos é o mesmo procedimento. Estudar o livro Na Luz da Verdade todos os dias é a necessidade que o espírito humano tem para dentro a pessoa não ficar com um vazio. Então ela pode apresentar um conhecimento, mas se falta parte do conhecimento, vai ficar um vazio.
é muito importante a pessoa lembrar assim que existe partes definidas e que cada parte definida tem um começo e tem o término daquela parte e inicia outra parte. E que a maneira que nós temos assim de ir observando o espírito primordial, o espiritual e o material é onde nós nos encontramos e que nos possibilitou ter o desenvolvimento e que o enteal é muito importante e que nós não podemos desvalorizá-lo. Que ele é tão importante porque é através dele é que nos foi possível nos encontrarmos na matéria grosseira. E que todas as épocas o enteal ele teve a sua importância. Então, mais recente, ele foi para o esquecimento. E esse esquecimento é justamente porque nós distanciamos dos ensinos. Nós não nos apresentamos mais com aquela naturalidade, com aquela importância de colocarmos no lugar em que nós nos encontramos, que é num processo de desenvolvimento, que toda época nós tivemos essa condição de ser auxiliado. Nós observando assim, através da matéria grosseira, nós vamos confirmando assim que sempre tem os auxílios na matéria grosseira quando a pessoa apresenta boa vontade. Na parte espiritual, é o livro Na Luz da Verdade. O auxílio é pessoal. E é bem interessante porque numa moradia pode ter ali tantos elementos naquela moradia, mas se um dos elementos acorda à noite, ele não tem com quem comunicar-se. No caso de criança, a criança procura o adulto, que é o tutor ali, que é o responsável. Um procedimento já natural assim da criança que acordou à noite, então ela procura o adulto. Mas se o adulto acorda à noite, ele tem que se manter com ele mesmo. E é muito importante assim, porque muitas pessoas têm sonhos bons e muitos outros têm sonhos que não são bons. Então a maneira de sempre ter sonhos bons é aquela condição que a pessoa precisa de melhorar-se. E a maneira que existe é estudando o livro Na Luz da Verdade. Porque quando melhora, ela melhora a sua irradiação, melhora a sua frequência. Então, naturalmente, ela muda o nível em que ela se encontra. Nesse caso, fica fácil assim de ir observando que ela que melhorou o nível, por isso agora ela tem sonhos melhores. Mas não é o suficiente. Dentro de nós continua tendo esse impulso para voltarmos para aquela condição muito importante que tem naquela profecia que fala assim do filho pródigo que saiu e que agora o pai faz festa com o retorno deste filho. Isso quer dizer que o espírito humano saiu para a criação, amadureceu, conheceu os ensinos e volta e fica tão qualificado quanto aqueles que não precisaram de sair para a criação. Visão geral da criação é esta condição muito importante, que o espírito se encontra numa condição de desenvolver-se. E a maneira que tem para ele voltar para a parte do paraíso é tornando-se consciente, é conhecendo as leis que o Criador instituiu e observando assim que todas as leis que foram instituídas foram auxílios, possibilitando a referência para que nós tivéssemos a condição de ter o amadurecimento. E junto com essas referências, a pessoa tem que ir lembrando de todos os auxílios recebidos. Na época de Jesus, era possível voltarmos na condição de criança, de infantil. Mas infantil, a pessoa tem que lembrar que não é uma criança pequena. Infantilidade é uma condição de pureza. Porque no caso de criança pequena, nós conhecemos e muitos conhecem crianças pequenas que não têm nenhuma infantilidade, que não tem nenhuma bondade dentro dela. Então o conhecimento é muito importante assim. Lembrar assim que todas as coisas que nós fazemos, elas ficam gravadas dentro de nós, independente da época
tudo aquilo volta na nossa existência. E também evitar de receber atos que não são bons, porque quando a pessoa recebe um ato que não é bom, dentro dela também fica uma mácula por ela ter recebido aquele ato. Então, ajudar o espírito humano é sempre nesta condição de clareza, de bom senso, de perceberem, de ir percebendo-se e esforçando, porque não tem mais ou menos na vida interior. Na vida exterior, a gente vai confirmando assim que aquele profissional qualificado, ele qualificou-se, ele continua qualificando-se. Para nós conhecermos os ensinos é a dedicação e conhecer por que nos ensinos falam sobre os degraus. Os degraus quer dizer assim que são níveis que a pessoa tem que ir conquistando. Mesmo um corpo, quando não é feito um movimento, esse corpo vai tendo um enrijecimento. Então a facilidade do coração alimentar cada célula do corpo é através do movimento. Se a pessoa faz um movimento, então com o próprio movimento facilita o trabalho. Então aquelas pessoas que sempre tiveram que trabalhar durante a sua existência e que sempre tiveram costumes que não prejudicam a saúde, costumes bons, essas pessoas sempre envelhecem, sempre naquela condição de poder contar com o corpo. Então nós, na nossa existência, nós temos que ir fazendo essas referências assim, de ir lembrando da importância que tem quando a pessoa apresenta a segurança, o conhecimento dos ensinos, saber o grau que ela se encontra no desenvolvimento da criação e de conhecer o processo do desenvolvimento. Visão geral da criação é os graus que a criação apresenta. Surgiu Parzival pelo anseio dos eternos. Das irradiações de Parzival surgiu os 4 primordialmente criados. Depois surgiu as 3 primordialmente criadas, que vai até Vasita. E no degrau seguinte, nós vamos observando assim que já tem espíritos primordialmente criados em forma de criança, porque nos degraus anteriores já se encontrava um sistema de irradiação que não era permitido criança. Os desenvolvidos na qualidade do espírito humano, que tem que ter o amadurecimento. O amadurecimento é o conhecimento das leis da criação. Do jeito que um filho tem que conhecer as normas da casa do pai, para que ele possa viver, para que ele tenha que conhecer a língua da casa dos pais, que esse trabalho é um trabalho individual. Se essa criança não aprender a língua da casa dos pais, essa criança será um problema. Agora, na fase em que nós nos encontramos, nós temos que conhecer os ensinos que o Criador instituiu, que é a maneira que nos possibilita voltarmos para o paraíso, para a região que nós pertencemos. E observar assim o tipo de... Normalmente nós procedemos como se nós fôssemos importantes, e o jeito que nós dirigimos ao Criador, como se o Criador morasse ao nosso lado e nos atendesse assim que nós pedíssemos. E a gente vai observando que um filho, ele não faz assim com o pai, e se acontecer de um filho vier a ter um comportamento assim, o pai e a mãe não aceitam. Então a nossa indolência, a nossa acomodação vai sendo sem fazer uma reflexão. Então estuda o livro Na Luz da Verdade e vai tendo o conhecimento da visão geral da criação, da maneira em que precisa de ter o procedimento para ter o conhecimento e valorizar aquilo que nós temos.